Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos essa noite que adorar e glorificar seu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento, Senhor, para que assim possamos estar interpretando a sua palavra de acordo com a sua vontade, de acordo com o que o Senhor nos revela, Senhor. Para que assim possamos estar glorificando o seu nome acima de todas as coisas e assim aprendendo mais e mais dessa fonte de vida que é a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, vamos abrir a Bíblia em Mateus 7:13. Bom, por várias vezes ao longo da vida, refletimos o que é a vida, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, por que fomos criados. Mas para ver onde iremos chegar, Jesus pega e nos fala: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Bom, a gente vê por essa palavra aqui, que é para mim a melhor referência de falar o que é a vida, é um caminho que vai nos levar a dois lugares. Tem apenas dois caminhos que irá nos levar a um destino. A gente sabe qual que é a porta estreita, onde todos os cristãos tentam andar por ela, sabendo as dificuldades, tudo, Senhor, e sabemos o que espera por nós e o que devemos fazer para andar neste caminho. Sabemos que a Bíblia encontra várias ilustrações para a vida, e para mim a principal é essa, sobre o caminho. O caminho dos céus, a gente já sabe o que devemos fazer para estar nele. Temos que negar a nós mesmos, temos que andar em espírito, amar o próximo, cumprir todos os mandamentos. Sabemos que para podermos alcançar o céu, sabemos que para chegarmos no final deste caminho, temos que fazer isso. Como na Bíblia temos vários relatos do que é o céu, da beleza do céu. Mesmo sabendo que o caminho é difícil, apertado e que poucos encontram, por exemplo, em Mateus 6, 19 e 20, não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Ou seja, a gente vê que é um lugar maravilhoso, a gente vê que é um lugar realmente especial, até que Deus nos criou para esse objetivo, para que assim possamos estar contemplando a glória dele no futuro, que assim possamos estar contemplando a glória dele no céu. Também a gente pode ver em Isaías 64:4, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido recebeu, e nem olho nunca viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, Deus tem um plano perfeito para nós, mesmo sabendo que o caminho é difícil. E também, falando mais sobre o céu, em Apocalipse 21 fala: as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal era de ouro puro, como um vidro transparente. A gente pode ver que quando o Apocalipse retrata que as ruas do céu serão feitas de ouro, mostra o tanto que o ouro não tem valor nos céus. Porque o que é tão precioso aqui, o que é uma moeda que desde a antiguidade e sempre será, vale nada lá no céu. Porque perto de Deus, da contemplação dele, até o ouro fica para a gente pisar nele. Fica apenas asfalto, como a gente transita diariamente com os carros, tudo. Ou seja, é algo de pouco valor, que é algo para ser feito em quantidade. É algo só apenas para transporte. Mas se a gente sabe como é esse caminho estreito, mas sabemos que a recompensa é tão grande que sabemos como cumprir, e o que na maior parte das vezes falamos aqui nos nossos cultos, como que faz para ter uma vida sem pecado, mas a gente também tem um caminho largo, um caminho muito fácil, um caminho
repleto de distrações, um caminho bom, mas que leva ao inferno. Então, o que leva nós pegarmos, sabemos que o caminho é bom, sabemos que o caminho realmente vai nos levar ao inferno, mas muitas e muitas vezes acabamos caindo nas distrações, acabamos entrando por esse caminho, um lugar de sofrimento eterno, onde não tem fim e não tem para onde escapar, que é onde será o destino desse caminho. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 1:9 fala sobre eles sofrerão a pena e destruição eterna, a separação da presença do Senhor e a majestade do seu poder. O inferno é onde realmente não haverá felicidade, não haverá nada a não ser sofrimento. Também Marcos 9:43 fala: se a mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ou seja, um lugar tão ruim, a ponto de você ter que sacrificar partes do seu corpo, se assim necessário, para você poder ir para lá. O que leva nós para lá? O que leva continuarmos andando nesse caminho de distrações? O que leva continuar caindo nessas armadilhas e andando por esse caminho mais fácil? Mesmo sabendo que o outro é difícil, mas mesmo assim a recompensa é grande. No livro A Divina Revelação do Inferno, a autora diz: o inferno é aqui no centro da terra, e lá há almas atormentadas dia e noite. Não há festa no inferno, não há amor, não há compaixão, não há descanso, é somente um lugar de sofrimento além do que possa imaginar. Nesse livro, A Divina Revelação do Inferno, é um livro que mostra detalhadamente o que a autora pegou e Jesus levou ela para o inferno para que assim pudesse estar relatando a nós o que aconteceu. E pelos depoimentos tão detalhados que ela deu, e mostrando a partir do que encaixa na palavra, passando pelo crivo, tudo dá a entender que é verdadeiro. Tudo que ela fala, as expressões, tudo, até que eu vou ler para vocês um dos muitos relatos que há nesse livro. Ela fala assim: olhei e percebi que aquela alma no buraco estava engaiolada dentro de uma forma de esqueleto. Meu Deus, clamei. O Senhor não pode tirá-lo dali? Como era horrível a visão. Aquela alma podia ter sido eu. Eu disse: Senhor, como é triste ver e saber que tem uma alma viva ali dentro. Ouvi um grito do centro do primeiro buraco. Vi uma alma em forma de esqueleto gritando: Jesus, tenha misericórdia. Ó Senhor, falei. Era uma voz de mulher. Olhei para ela e quis arrancá-la do fogo. Aquele quadro partiu o meu coração. Uma forma de esqueleto de mulher, com uma névoa cinzenta e suja, estava falando com Jesus. Em pânico escutei o que ela dizia. Havia pedaços da sua carne em decomposição, pendurados em seus ossos, enquanto queimavam. Caiu no fundo do buraco. No lugar dos olhos havia somente buracos vazios. Ela não tinha cabelo. O fogo começava em seus pés em pequenas chamas e crescia quando subia e cobria seu corpo. A mulher parecia estar se queimando constantemente, mesmo quando as chamas eram somente brasas. Lá no fundo dela vieram gritos e berros desesperados para Jesus: Senhor, Senhor, eu quero sair daqui. Ela tentava alcançar Jesus. Olhei para Jesus e havia uma profunda compaixão em sua face. Jesus me disse: minha filha, você não está aqui comigo para que o mundo saiba que o resultado do pecado é a morte e que o inferno é real. Olhei de novo para a mulher e vermes rastejavam para fora dos ossos de seu esqueleto. Eles não eram atingidos pelo fogo. Jesus disse: ela tem consciência deles e sente todos os vermes dentro dela.
Deus, tenha misericórdia, gritei, enquanto o fogo chamava ao seu clímax e aquela queimava horrível e começava de novo. Muitos gritos e soluços profundos sacudiam a forma daquela mulher alma. Ela estava perdida, não havia saída. Jesus, por que ela está aqui? Perguntei, quase sem voz porque estava com muito medo. Jesus disse, vem. O caminho onde estão era tortuoso. Separe serpenteados-se entre aqueles buracos de fogo, tão longe quanto podia eu enxergar. Os gritos dos mortos-vivos, mesclados aos lamentos e os gritos repugnantes, chamavam nos meus ouvidos de todas as direções. Não havia momento de tranquilidade no inferno. O cheiro dos mortos e da carne em decomposição imperava no ar. Ou seja, um lugar tão terrível desse, onde a gente tem conhecimento por onde esse caminho largo vai nos levar. Um lugar que não tem escapatória. Um lugar que quando você entra lá, não tem mais saída. Jesus estava olhando para uma dessas vítimas que vai milhares e milhares para o inferno diariamente e não podia fazer nada porque ela já tinha tomado a sua escolha. E num relato de vários e vários relatos que tem nesse livro, muitos falavam, pediam para Jesus, falando que já tinham se arrependido. Ele falava, já é tarde, não tem como mais, você já tomou a sua decisão. E onde tomamos a decisão? No caminho da vida. Então não adianta acharmos que no final vai dar certo, que tudo vai refletir apenas no nosso caminho. Tudo vai refletir onde andamos, se é no caminho estreito e apertado ou no caminho largo. Então, nesses relatos, depois que Jesus falava isso, você via o que o coração dessas pessoas estavam, porque eles profanavam Jesus depois disso. Eles xingavam Jesus depois que viam que não tinha mais escapatória, mostrando que realmente o coração está corrompido. Então não tem como a gente escapar da realidade. O inferno é real, o céu também é real. Não tem relatividade nisso. Não tem, se a gente morrer, a gente vai ficar em viagem astral. Não tem segunda chance. Então temos que refletir nisso. E como este relato tem muitos e muitos, que o inferno é real e existe o reino dos céus. Então temos que aproveitar a chance enquanto estamos aqui, porque não haverá tranquilidade no inferno. Em tudo que o céu é tranquilo, o inferno é totalmente oposto. Tudo onde o céu vai nos contemplar, que é com a presença do nosso Deus, onde conseguiremos estar no ápice da nossa felicidade, no ápice, no céu onde não haverá tristeza, não haverá nada. No inferno é totalmente ao contrário, onde Deus jamais habita e jamais habitará. Um momento de tranquilidade que, por mais que a nossa vida seja difícil, e no nosso caso nem isso é, mas na vida de muitas pessoas, principalmente muitos cristãos, possa ser difícil, nada se compara com a dificuldade do inferno. Porque por mais que um dia seja difícil, você ainda quando estiver no silêncio ouvirá o canto dos pássaros. Por mais que o dia esteja difícil, você pode ver um lindo pôr do sol. Por mais que o dia esteja difícil, ainda sempre tem alguém do seu lado que faz uma piadinha, que você ri, senhora, mesmo sabendo que quanto mais difícil está. Então, e no inferno não haverá isso. No inferno não tem isso, não é que não haverá. Já é real, já está lá. Mas então, por que mesmo sabendo do final dos dois caminhos, sabemos que o céu é infinitamente vezes melhor do que o inferno, ainda não conseguimos andar de forma totalmente correta no caminho estreito e apertado, o qual poucos encontrarão? Primeiro, a gente tenta lutar uma luta pau a pau com o diabo. Começa por aí. E João, quando fala que se quem diz que não tem pecado é mentiroso, ele fala de quem não tem o Espírito Santo, ou seja, pessoas que tentam combater o diabo de pau a pau, igual na mesma categoria. Sendo que imagina, Deus na sua plenitude, antes de ter a terra, antes de ter todos esses seres humanos, ele criou vários anjos antes de nós, criou vários, e um específico. E os anjos todos, a gente sabe que todos, o poder, a imensuração do poder que
para nós, só o poder dos anjos já seria suficiente para ser um Deus. Agora, assim, a ponto que em várias demonstrações, como em Moisés, um anjo só matou todos os primogênitos do Egito sem nenhuma dificuldade, ou como em Elias mostra tudo, batalhas várias vezes vencidas por anjos, sem nenhuma dificuldade, porque não tem como lutarmos contra ele. Daí você pensa um anjo especial, um anjo de luz que Deus criou. Um anjo super poderoso, mas que ele simplesmente conseguiu converter para ele 1/3 de todos os anjos da terra. Esse é o diabo. Um anjo que conseguiu convencer 1/3 de anjos que contemplavam a plenitude de Deus diariamente. Esse é o diabo. Um ser tão poderoso que tentou brigar daí de pau a pau com Deus, daí não deu conta. Mas daí a gente pega aqui na terra, nós, meros mortais, seres humanos, sem poder nenhum, sem nenhuma glória dessa, como esse anjo de luz que Satanás tem. A gente tenta brigar de pau a pau com ele, ou seja, jamais iremos conseguir vencer Satanás numa luta de igual para igual. Jamais vamos conseguir enfrentar ele diretamente. Então, se não tivermos com o Espírito Santo, não conseguimos vencer Satanás. Se não tivermos com o Espírito Santo, se não tivermos diariamente com Deus, com a palavra de Deus, não vamos conseguir vencer. Segundo, Satanás tem tempo, algo que a gente não tem. Se pegarmos já uma média do homem, que é 74 anos, da mulher 78, tá? Ou seja, por mais que você viva muito, 90, 100 anos, Satanás está bem antes da criação da terra. Satanás está bem antes de tudo. Satanás viu a Bíblia ser feita. Desde Gênesis, Apocalipse, Satanás está nela. Ou seja, tempo não falta para Satanás. Satanás é persuasivo. Ele conseguiu, enquanto hoje nós temos uma inclinação para o pecado. Mas na época de Adão e Eva não tinha. Mas mesmo assim, ele conseguiu convencer Adão e Eva ao pecado. Ou seja, ele tem tempo. Ele não precisa ir afobado. Mas nós precisamos nos jogar na palavra de Deus. Nós precisamos se entregar na palavra de Deus. Porque senão, a gente vai ser pego pelo tempo. Porque uma hora ou outra, se não estivermos com ele, a gente vai cair na nossa própria cilada, nesse caminho largo. A gente vai, quanto menos perceber, a gente vai ver que a gente não vai estar andando mais nesse caminho estreito. Porque o caminho estreito é ruim, ele é apertado. E é difícil de ser achado. É como se a gente pegasse aquela ponte Golden Gate lá, uma das pontes mais bonitas do mundo, e pegasse aquelas pontes de filme de aventura, que fica balançando para lá e para cá, e só passa uma pessoa. Não tem como comparar. Terceiro, Satanás é o rei do marketing. Ele consegue convencer até o que não existe. Ele consegue te convencer a ir para o inferno com ele. E agora, enquanto Deus mostra que o céu é perfeito, que o céu é limpo, ele mostra que é difícil. Agora Satanás não. Satanás só vai, aproveita a vida, faz tudo o que você quer. Ele não mostra o que é o final, mas ele mostra. Então, por exemplo, se a gente pegar para exemplificar o que Satanás faz em comparação a Deus, a gente pegar, por exemplo, a Starbucks, marca de café. A gente vê que ela vende um café por R$15, enquanto os lugares vendem café por 4. O que faz ela fazer isso? Em primeiro lugar, a Starbucks nunca usa o nome dos seus cafés como café. Eles sempre colocam uns nomes diferentes, igual o McDonald's, sempre faz você entender que você não está tomando café, você está tomando algo especial. Satanás faz isso. Ele nunca coloca o nome do pecado como pecado. Ele vai falar, não, é só sua vontade, você merece isso, você tem que fazer isso. Ele que está fazendo errado. Você é injusto. Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Você merece isso. Você não merece sofrer. Exatamente o que uma empresa de marketing faz para vender o seu café bem mais caro. Satanás faz isso com pecado, para vender o que ele entrega. E segundo, a Starbucks tem um status, uma marca. Satanás também mostra que você é feliz. Você faz o que você quer. Você não precisa fazer nada. Você só seja você mesmo.
tudo é relativo, não existe mentira, não existe verdade. Sendo que isso próprio já se contradiz, se não existe uma verdade plena, então isso não é uma verdade plena. Então mostra que existe, e Satanás consegue convencer, como uma empresa te convence de tomar um café por R$15, enquanto você pode comprar o mesmo por 4. Outra, que uma empresa de marketing sempre faz, como a Starbucks, cria um bom ambiente. Você vai numa cafeteria especial, você fica lá 2, 3 horas tranquilamente. Ou seja, Satanás faz isso, você peca, pode ficar com um pecado escondido, pode ficar pecando por 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, vive pecando, pode ficar. Satanás não vai pedir nada de você, a não ser que você quiser algo mais profundo com ele, daí às vezes ele pode pedir. Mas se não, se você quiser só ir na mornidão, seguindo o fluxo, você simplesmente vai continuar lá porque o ambiente é bom. O pecado é bom aos olhos humanos. O pecado sempre vai se saciar. Ou seja, enquanto Deus joga as claras, Satanás sempre esconde e tenta te enganar. Sempre faz vender o inferno como algo bom. Sempre faz vender algo tão terrível como o inferno, como no depoimento da moça, como o inferno, os vermes andando no corpo dela, como algo bom, que no fundo, não, isso não existe, não se preocupa, vai dar certo no final. Para que tanto sofrimento para servir a vontade de Deus, sendo que não precisa, é só fazer aqui, segue o caminho. Bom, mas se você acha que isso é mentira, e que tudo é invenção, ou apenas uma interpretação de vida, e acha que vai encontrar um propósito e sentido na vida em meditações, autocontrole, aproveitando tudo o que pode, caso você esteja certo, caso você esteja correto na sua visão de vida, eu também vou para o mesmo lugar que você vai, para um lugar tranquilo. Agora, se eu estiver certo, você está bem encrencado. Então, ou seja, por mais que isso possa ser mentira, que a gente crê que não é, que é uma verdade plena, que se vem se contempla, mas vamos supor que isso for mentira, só por existir uma possibilidade de existir, já era motivo suficiente para a gente deixar tudo e seguir isso. Só por se fosse uma ilusão de uma pessoa em específico, uma Bíblia tão completa, tão bem encaixada, que nenhum livro, nenhuma sequência, um filme, nem nada consegue ser tão bem encaixado como a Bíblia. Mesmo que fosse só a visão de uma pessoa, se tivesse essa possibilidade, já seria um motivo da gente largar tudo isso, encontrar e fazer essa vontade de Deus, mesmo que fosse. E a gente sabe que não é. A gente sabe que é real. A gente sabe que tudo está na palavra. Então, para que vamos ficar brincando com a realidade, vamos ver o que vai dar? Porque vamos continuar andando nesse caminho largo, um caminho que é bom, os desejos da carne, como a gente pode ver em Gálatas. O desejo da carne é bom, você pega, faz a sua vontade, você se entrega aos desejos da carne, se entrega a paixões, como diz em Gênesis, quando Eva foi comer, deu a primeira mordida, o primeiro pecado que houve, na Bíblia fala que era agradável aos olhos de Eva, aquela fruta, e ela tinha vontade de ter o conhecimento. Ou seja, o pecado é bom, não tem como a gente mentir. O que é ruim, a gente tem que negar a nossa carne todo dia. É ruim a gente ter que ficar batalhando com nós mesmos todos os dias. Isso é ruim. Mas com a ajuda do Espírito Santo, tudo isso fica fácil. Porque você não existe mais. Quando você se entrega, a gente vê, principalmente no budismo, que tem as meditações, a partir de você tentar se controlar a partir de um autocontrole, o tanto que é difícil para eles, porque eles têm que controlar a carne só por eles mesmos. E uma hora ou outra eles caem, que não tem como. É impossível um ser humano não pecar. Agora com Deus é outra história. Com o Espírito Santo ele nos capacita, com o Espírito Santo ele nos ajuda, com o Espírito Santo ele nos instrui, assim como ele fez com Jesus.
Ah, mas fala, Jesus era 100% Deus e tinha 100% homem, mas mesmo assim... Mas se na Bíblia fala que ele deixou de ser Deus, ele simplesmente não teve a que se apegar a isso. E ele fala também que iremos fazer coisas que ele fez e muito mais. Ou seja, se ele usasse o poder de um Deus, jamais teríamos como a gente fazer coisas que um Deus fez. A gente não pega aqui, vamos criar um universo, o que Deus faz. A gente não pega, vamos construir um planeta com vida. Isso é o poder de um Deus. Jesus não. Jesus só usou o Espírito Santo para mostrar para o povo da terra como que devia ser feito. E como o nome dele ia ser glorificado, o nome de Deus ia ser glorificado. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, esse caminho estreito e apertado é Jesus. O caminho estreito e apertado, que é difícil de andar, que fica balançando para lá e para cá, e se você não conseguir, focado, se entregando 100%, sendo santo, separado, dedicado, você não vai conseguir, jamais. Por quê? Porque assim como foi Jesus do início do nascimento dele à morte dele, foi para honrar e glorificar o nome de Deus. E por que possamos estar sendo diferentes? Sendo que o Filho de Deus foi dessa forma. O Filho de Deus andou nesse caminho estreito por ele mesmo, com o Espírito Santo guiando ele, mostrando que assim, eu criei o caminho, não existia, a lei não conseguia criar esse caminho, eu criei, agora só me segue, faz o caminho que sou eu, vem e faça a minha vontade, que vocês vão conseguir. Deus não é um Deus de brincadeira, pois ele expulsou até os anjos que pecaram, como diz em 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Se ele fez isso com os anjos, com seres super poderosos, que só por nós mesmos já seria o poder para um Deus, em comparação a nós, imagina o que ele faria com nós. O que ele pode fazer com nós. E agora, só porque temos consciência, só porque temos um poder de reflexão, onde eu brinco com meu padrinho que nossa maior força é a inteligência, em comparação aos outros animais, em comparação a que tudo que a gente vê no mundo terreno, o que muda de nós para o animal é a inteligência. O que muda é o nosso raciocínio lógico, nosso raciocínio rápido. Isso que muda de nós para o animal. Então, se Deus não poupou nenhum anjos para lançar para o inferno, seres super poderosos que contemplavam a face dele, imagina o que ele pode fazer com nós. Agora, se você achar que sem a ajuda do Espírito Santo para te guiar vai conseguir andar sobre um caminho estreito e apertado, que até 1/3 dos anjos caíram, você está correndo um sério risco. Se 1/3 dos anjos não conseguiram andar por esse caminho e acabou sendo caído pela cilada de Satanás, imagina se você tentar encarar Satanás de igual para igual, não tem como. Não tem como. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé em estudo, é impossível a gente fazer a vontade de Deus. Mas, como tem um livro bem interessante que fala, não tenho fé suficiente para ser ateu. Se você acha que a partir não somente da Bíblia, não somente de algo tão entrelaçado e complexo como é a Bíblia, como o universo, como a vida em si, tudo que a gente faz, o oxigênio que a gente respira não foi feito por alguém, mas apenas pelo acaso, você tem que ter muita fé para acreditar nisso. Porque é muito acaso para isso acontecer. Nem nas maiores possibilidades seria algo possível tão perfeito quanto é. Se não acredita no Criador, se não acredita no quanto é complexo o caminho, você tem realmente muita fé para acreditar que você vai conseguir ir por nada. Que aqui não é um caminho, que aqui é só algo que vai, passa e acaba. Tem que ter realmente muita fé para acreditar nisso. Então a gente vê que sem o Evangelho não tem como nós criarmos ensino e principalmente colocar limites
no nosso mundo, na nossa sociedade, no nosso viver. Porque sem o Evangelho, o certo e o errado não existe. Porque, como diz Paulo, sem a lei, não existe. A partir do momento que fica errado, é a partir do momento que a lei vem. Então, antes da lei não tinha o certo e o errado. Então, se você tentar criar uma criança, se criar, viver num mundo achando que as leis dependem de você, não tem como você viver em nada. Numa sociedade, no mundo cristão, ou muito menos ir para o céu. Porque para ir para o céu existem regras. Para ir para o inferno também existem regras, só que elas são bem fáceis de ser cumpridas. Para ir para o inferno, você não pode seguir a vontade de Deus. Para ir para o inferno, você não pode se entregar plenamente a Deus. Para ir para o inferno, você não pode dedicar a sua vida a Deus. Mas, como se diz, é bem mais fácil, ainda com a nossa vontade pecaminosa, ir para o inferno. E sabemos que, tanto com o relato, quanto que a Bíblia nos mostra, o inferno é um lugar terrível, onde não há felicidade, onde não há nada, a não ser tortura e sofrimento. Onde até os demônios são torturados por Satanás. Anjos que antes estavam contemplando a face de Deus, hoje são torturados por Satanás. Então, temos que refletir, temos que andar pelo caminho estreito, por mais difícil que ele seja, por mais difícil que estreito e que poucos o encontram. Às vezes é melhor, às vezes não, sempre vai ser melhor a gente seguir por esse caminho. Pode ser pesado, pode ser difícil, mas com a ajuda de Deus a gente vai conseguir seguir o caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Conseguindo seguir os passos dele, a gente irá conseguir alcançar o que ele alcançou, que a plenitude hoje está lá do lado do Pai. Sabemos que temos uma grande capacidade, sabemos que conseguimos ir além do que jamais imaginamos. A gente vê os avanços e tudo, mas sem Deus nada vai adiantar. Porque quando morrer, como disse, Satanás tem tempo. A gente não sabe que o mundo vai ser daqui a 500 anos, mas Satanás vai estar lá, a gente não. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo que o Senhor vem nos ensinando, nos instruindo, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos capacitar para que possamos estar andando nesse caminho estreito e apertado, Senhor. Para que em nenhum momento possamos estar desviando dele, Senhor. Para que em nenhum momento possamos estar pegando atalhos, Senhor, e andando por esse caminho largo, bom, que é agradável aos olhos humanos, mas sabemos que irá levar ao inferno, Senhor. Então nos guie, nos leve, Senhor, para esse caminho onde possamos estar contemplando a sua glória, Senhor. Para que nenhum sofrimento deste mundo não irá compensar quando estivermos contigo, Senhor. Onde só a tua presença nos preencherá, Senhor. Onde no céu não haverá cansaço, não haverá tortura, não haverá tristeza. Apenas o amor e a felicidade de estar contigo, Senhor. Sim. Nos guie, nos mostre, Senhor, como seguir esse caminho, Senhor. Pois sabemos que só iremos conseguir isso contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.